Eu já parei em muito lugar estranho nessa vida de estrada, mas o que aconteceu naquele motelzinho perto de Itapeva é uma das coisas que até hoje eu tento esquecer. E não consigo. Era um domingo à noite. Eu tinha entregado a carga no Paraná e estava subindo para São Paulo. O corpo já estava pedindo descanso fazia horas. Quando vi a plaquinha vermelha piscando na beira da rodovia, decidi parar. O motel era pequeno, meio acabado. A placa piscava falhando, o letreiro meio torto. O muro da frente tinha rachaduras e as paredes do prédio estavam cheias de manchas de umidade. Eu só queria tomar um banho e dormir um pouco antes de pegar a estrada de novo. Aí, quando estacionei o caminhão, uma garota veio até mim, dessas que trabalham na beira da estrada. Era novinha, cabelo preso de qualquer jeito, olhar cansado, mas educado. Pediu carona até São Paulo. Eu disse que não podia. Ela sorriu sem graça e perguntou se eu não queria companhia para aquela noite. Eu aceitei. Subimos juntos para o quarto. O lugar era do jeito que parecia por fora. Cama de colchão afundado, paredes descascadas, cheiro de mofo. O ventilador de teto rangia sem parar. A TV nem ligava mais. As luzes do teto piscavam de vez em quando, como se o prédio respirasse junto com a gente. A gente ficou lá um tempo. Depois, quando a garota foi para a porta para ir embora, girou a maçaneta e nada. A porta não abria. Ela riu, achando que era só uma trava difícil. Eu levantei e fui ajudar. Forcei, empurrei. Tentei de tudo. A porta parecia ter colado na parede. Chamamos, batemos, gritamos, nada. O corredor lá fora estava mudo. Nenhum barulho de gente andando, nenhuma voz, nenhum som de carro. Peguei o celular, sem sinal. Ela também tentou o dela. Nada. Foi aí que eu senti a primeira pontada ruim no estômago, mas tentei manter a calma. Falei para ela que devia ser algum problema de chave, ou então algum trote de funcionário querendo brincar. Ainda tentei brincar. Vai ver, querem cobrar mais caro da gente para sair daqui. Mas ninguém riu. O ar dentro do quarto foi ficando pesado. O cheiro de mofo parecia mais forte agora, mais molhado. A luz piscava, piscava, até que estabilizou num tom amarelado, doente. E então começaram as batidas. De dentro das paredes, secas, ritmadas. Primeiro de longe, depois mais perto. A menina se encolheu num canto da cama. Eu fui até a parede, botei o ouvido para tentar entender. Não era vento, não era encanamento, era alguma coisa viva. Quando recuei, veio uma pancada seca bem onde eu tinha encostado a cabeça, tão forte que a parede chegou a vibrar. A garota começou a chorar baixinho. Nessa hora, pensei na minha filha. Na pequena Ana Luísa, de 5 anos, que sempre me esperava voltar da estrada. Eu precisava sair dali, de qualquer jeito. Corri até a janela. Era pequena, com uma grade do lado de fora. Forcei. Consegui abrir um espaço, mas a grade parecia sólida demais. Foi aí que uma coisa me passou pela cabeça. E se isso tudo for um trote? Uma brincadeira de mau gosto para assustar caminhoneiro? E se o motel ainda estiver funcionando e a gente é que está exagerando? Pensei isso por um segundo. Só que as batidas aumentaram. Agora vinham de todos os lados. Paredes, teto, chão. Como se o prédio estivesse vivo, respirando, chamando a gente. Voltei para a porta. A gente tentou arrombar juntos. Contamos até 3. Jogamos o corpo. Nada. De novo. Nada. Na terceira tentativa, a maçaneta quebrou, a porta cedeu, e o que a gente viu do outro lado não era o mesmo corredor por onde a gente tinha entrado. O corredor estava morto. O chão coberto de pó como um tapete de cinza. As paredes manchadas, descascadas até o osso, o teto esburacado, com pedaços de gesso caídos. O ar era tão pesado que a gente mal conseguia respirar. Tentamos correr. Tentamos achar outra saída, mas todas as portas estavam trancadas. Todas. Os batimentos no peito eram tão fortes que pareciam tambores. A cada porta trancada, a cada passo dado, parecia que o prédio ia se fechando ainda mais em volta.
Voltamos correndo para o quarto. A janela era a única chance. Empurrei a cama para debaixo dela. Ajudei a garota a subir. Ela passou se arranhando toda na grade enferrujada. Quando vi, os braços dela estavam riscados de sangue. Minha vez. Passei raspando, rasgando a camisa, rasgando a pele. Caímos do lado de fora, no mato alto. E foi aí que eu vi. O motel, visto de fora, não era um motel. Era uma carcaça. Parecia um prédio abandonado fazia anos. As janelas sem vidro, as paredes comidas pelo tempo, a placa na frente caída pendurada num fio. E o pátio vazio. Só o meu caminhão ali, parado, silencioso. Como se também estivesse esquecido. A garota puxou meu braço. A gente correu até o caminhão. Entrei no banco do motorista com a mão tremendo. Demorei para fazer a chave virar. Quando finalmente consegui ligar o motor, olhei pelo retrovisor. E juro, por um instante, eu vi alguém parado na janela do quarto que a gente tinha saído. Não dava para ver direito. Era só uma sombra, alta, imóvel, só observando. Eu não pensei duas vezes. Acelerei. Fui embora dali sem olhar para trás. Só parei de dirigir quando já estava longe, de volta na rodovia iluminada. Até hoje, cada vez que passo perto de Itapeva, eu olho para o lado da estrada e penso, se aquele lugar ainda está ali, esperando. E eu rezo para que ninguém nunca mais precise bater numa porta que não devia estar fechada. Até hoje, eu penso se aquilo foi castigo ou só coisa da minha cabeça misturada com a culpa. Mas no fundo, acho que eu sei a resposta. Eu nunca fui de fazer loucura. Sempre tive a vida certinha, casamento longo, filho criado. Mas depois que o divórcio veio também aquele vazio, um buraco, um silêncio dentro de casa que parecia maior do que ela. Foi nessa época que aconteceu. Conheci o amigo do meu filho num churrasco de família. Ele era novo, 20 e poucos anos. Bonito. Aquele tipo de beleza meio displicente que nem precisa se esforçar. E eu estava carente. Não vou florear aqui, não. Foi impulso, foi erro, foi vontade de esquecer da solidão por uma noite. A gente combinou pelo WhatsApp, tudo escondido. Marcamos num motel discreto, num pedaço mais afastado de Belo Horizonte. Era daqueles lugares mais arrumadinhos, sabe? Quarto limpo, cama enorme, luzes amarelas baixas, parede com aquele papel de parede meio frio, sem cara de lar. Quando eu entrei, ele já estava lá. Tinha colocado música no celular baixinho, nada romântico, nada forçado. Era só aquela energia meio crua, meio impaciente de quem sabe o que quer. Eu tentei não pensar em nada, só viver aquilo, só esquecer do mundo lá fora. A gente se beijou, se tocou, eu estava ali e ao mesmo tempo parecia que uma parte de mim observava tudo de fora, como se não acreditasse no que eu estava fazendo. Mas eu fui deixando acontecer, até que, quando ele me puxou para mais perto, o rosto dele colado no meu pescoço, eu ouvi um sussurro. Não foi a voz dele. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Não foi. Era outra voz, mais baixa, mais gelada. E chamou meu nome. Só que não chamou o meu nome. Chamou o nome da minha filha que tinha morrido. E aí, o mundo desabou dentro de mim. Eu congelei na hora. A mão dele ainda segurava minha cintura. A boca ainda estava ali perto. Mas eu já não conseguia mais responder. Fiquei dura, feito pedra. Meu coração disparou tanto que eu achei que ia ter um troço ali mesmo. Na hora, tentei achar uma explicação. Talvez tivesse sido a música, talvez minha cabeça, qualquer coisa. Mas foi tão real, foi tão perto do meu ouvido, que eu senti até o ar se mexendo na pele. Foi aí que começou o aperto. Eu senti algo no pescoço. Não era ele, não era a mão dele. Era uma pressão fria, apertando devagarzinho, como se quisesse me impedir de respirar.
Eu fechei os olhos e tentei afastar, tentei achar uma desculpa para sair dali, tentei tudo. Mas parecia que quanto mais eu tentava fingir que não estava acontecendo, mais forte ficava. E eu lembro de ter pensado, é ela, e ela sabe. E foi nesse momento que eu, sem querer, olhei para o espelho que tinha do lado da cama. Foi rápido, coisa de meio segundo, mas eu vi uma sombra, pequenininha, uma silhueta de criança, passando atrás da gente, lenta, arrastando o pé. Eu virei na hora, feito louca, mas não tinha nada. O quarto estava vazio, só eu e ele, só aquele cheiro de perfume barato misturado com o cheiro do medo. Eu tentei disfarçar. Deus sabe que eu tentei. Agarrei minhas roupas, falei que estava passando mal. Nem olhei para a cara dele direito. Ele até tentou perguntar o que tinha acontecido, meio confuso, mas eu nem deixei. Vesti a primeira coisa que achei pela frente, sem nem ajeitar direito, e saí. O corredor parecia maior do que eu lembrava. As luzes mais fracas, o cheiro mais enjoativo. Cada passo até o carro parecia que eu estava andando contra um vento que queria me puxar para trás. Quando entrei no carro, travei a porta e fiquei ali, parada. Minhas mãos tremiam no volante, a garganta seca, doendo, e eu não conseguia tirar da cabeça o que tinha ouvido, o que tinha sentido, o que tinha visto. O nome dela, o aperto no pescoço, a sombra no espelho. Não dava para fingir que era imaginação. Não dava. Eu sabia. Lá no fundo, eu sabia. Era como se ela tivesse me visto, como se tivesse estado ali, vendo o que eu estava fazendo e me julgando. O peso da culpa caiu de um jeito que até hoje eu não sei explicar direito. Depois daquele dia, nunca mais marquei encontro com ninguém. Nunca mais consegui olhar para alguém com desejo sem sentir um vazio, uma vergonha, um medo. A vida voltou para o silêncio, mas agora era um silêncio diferente. Era pesado, era cheio de eco. Às vezes, até hoje, quando eu passo por um motel, qualquer um, não importa qual, me dá um nó no estômago. Uma sensação de que alguma coisa está olhando, que tem alguém ali, lembrando do que eu fiz. Eu nunca mais falei disso para ninguém, nem para terapeuta, nem para os amigos. Ficou guardado aqui, entalado, mas às vezes, quando a casa está quieta demais, quando o vento bate nas janelas, eu ainda sinto como se tivesse alguém do meu lado, baixinho, chorando. Se essa história te arrepiou até a alma, então prova que é corajoso. Se inscreve agora e encara o próximo relato com a gente. Sabe quando você faz uma coisa achando que está salvando alguma coisa e no fim só piora tudo? Até hoje, quando lembro daquela noite, me dá um enjoo na boca do estômago. E não é força de expressão, não. É físico, é de verdade. Eu e a Carla, a gente já não estava bem fazia um tempo. Sabe aquele tipo de casal que ainda se chama de amor no automático, mas na prática é mais colega de quarto? Era a gente. Briga por bobagem, silêncio no café, celular na mão na hora de dormir. Aquilo foi virando rotina. Uma rotina seca, sem graça, sem vontade. Foi num sábado qualquer que ela sugeriu. Disse que a gente precisava apimentar, sair do comum, fazer algo proibido. Eu achei que era besteira, mas aceitei, porque, sei lá, porque no fundo a gente ainda tenta, né? Mesmo quando já sabe que a coisa está condenada. A ideia era ir para um motel, não um desses bonitinhos de propaganda, não. Ela queria um lugar mais escondido, mais safado, nas palavras dela, onde ninguém ia reconhecer a gente. Procurou na internet e achou um tal de Motel Paraíso. Nome brega, fotos bonitas, preço baixo. Tá perfeito, ela disse. E eu fui. A gente pegou o carro já de noite. Tava chovendo de leve, aquela garoa chata que não molha direito, mas deixa tudo cinza. O caminho era esquisito, uns trechos de rua de terra, buraco na pista, poucas luzes. Eu já estava irritado antes mesmo de chegar, mas segui calado.
Quando a gente passou pelo portão do motel, deu aquela travada no peito, sabe? O lugar era velho, tinha um portão de ferro enferrujado, com umas partes que pareciam ter sido soldadas de qualquer jeito. Tinha uma plaquinha pendurada torta, piscando num neon vermelho fraco. Motel Paraíso. A recepção era um quadradinho apertado, com aquele cheiro insuportável de desinfetante barato. Não era cheiro de limpeza, era cheiro de vamos fingir que tá limpo. O atendente nem olhou na nossa cara. Só esticou a mão com a chave e apontou o caminho com a cabeça. Era o quarto 6. A gente deu risada nervosa e foi. O corredor era apertado, meio torto. Piso gasto, parede descascando. Uma lâmpada no teto ficava piscando, igual aquelas de filme de terror. Chegando no quarto, a primeira coisa que bateu foi o calor abafado. Parecia que o ar estava parado ali dentro há semanas. Um bafo quente, com cheiro de umidade e produto de limpeza ruim. O ventilador de teto girava devagar, fazendo um rangido irritante. A cama estava arrumada, lençol esticadinho, travesseiros no lugar. A Carla até brincou. Tá até melhor do que eu imaginava, viu? Eu não achei graça, mas tentei entrar no clima. Tirei o sapato, sentei na beirada da cama e senti-o molhado. Na hora, puxei o pé para trás. Olhei para Carla. Ela já estava deitando do outro lado, rindo, tentando deixar o ambiente leve. Eu passei a mão devagar pelo lençol. Estava frio e molhado, mas não era suor, não era água. Era uma umidade diferente, pesada, pegajosa. Eu falei baixo. Carla, o lençol tá molhado. Ela achou que eu estava frescando. Se deitou, virou de lado, puxou o lençol mais para cima. Aí fez uma careta. Sentiu também. Ela levantou na hora. Olhou para mim, riu meio sem graça. Deve ser umidade, sei lá. Vamos ignorar. Mas sabe quando o corpo da gente já não deixa ignorar? Eu me levantei. Fiquei olhando para a cama. Tinha uma marca, escura, no meio do colchão. E tinha um cheiro, meu Deus do céu, o cheiro. Até então o cheiro do desinfetante estava dominando. Mas quando a gente mexeu no lençol, veio outro cheiro junto. Um cheiro de podre, de coisa morta. Um cheiro de carne estragada misturada com água sanitária velha. A Carla tapou o nariz. Eu ainda tentei puxar o colchão de leve para ver melhor. E o que saiu de lá de baixo foi pior. Tinha líquido. Tinha manchas escuras. O chão estava melado. Era como se aquilo tudo estivesse fermentando ali de baixo. A Carla já estava quase chorando. Eu só peguei as nossas coisas no desespero. Nem fechamos direito as roupas. Saímos correndo daquele quarto, largando tudo aberto, porta batendo na parede. No carro, a gente ficou um tempo parado, um olhando para o outro, o coração disparado, as mãos tremendo. Eu liguei o carro, dei a ré tão brusca que quase bati na pilastra do portão. A gente foi embora em silêncio. Aquela sensação grudenta parecia ter grudado na pele da gente. Por mais que eu esfregasse a mão na calça, o cheiro parecia ter entrado em mim. Já na estrada, com o farol iluminando a garoa, a Carla pegou o celular. Pesquisou o nome do motel. Veio notícia atrás de notícia. Histórias antigas, histórias que ninguém gosta de ler. A Carla ficou muda olhando para o celular. Eu ainda tentei falar para quebrar aquele gelo horrível. Deixa isso para lá, só um motel sujo. Mas no fundo eu sabia que não era só sujeira. Ela virou o telefone para mim. A tela mostrava uma reportagem velha, com a foto do portão enferrujado que a gente tinha acabado de passar. Título em letras grandes: corpo encontrado dentro de quarto de motel abandonado em Ribeirão Preto. A notícia era de uns 4 anos atrás. Dizia que uma mulher de 30 e poucos anos tinha sido vista entrando no quarto e nunca mais saído. Ficaram dias procurando. O cheiro forte que denunciou. Disseram que o corpo estava em estado avançado de decomposição, enfiado debaixo do colchão. Na mesma época, o motel quase foi interditado, mas depois de uns meses, reformaram por cima.
pintaram parede, trocaram o letreiro, reabriram, como se nada tivesse acontecido, e ninguém mais falou no assunto. A Carla deslizou o dedo para baixo. Veio mais notícia. Relato de outro desaparecimento. Um homem, dessa vez, sumiu depois de marcar encontro com alguém naquele mesmo lugar. O pior. Tinha comentário recente. Gente avisando. Gente dizendo que o quarto 6 era o pior. Diziam que dava para sentir um cheiro estranho. Diziam que o colchão nunca tinha sido trocado de verdade. Que o lençol podia ser novo. Mas o que estava por baixo continuava lá. Eu não queria acreditar, mas não tinha como negar. A gente tinha deitado em cima daquilo, em cima da história podre que tentaram esconder. O silêncio no carro ficou tão pesado que dava para ouvir o som do pisca-pisca. A Carla chorava baixo, tentando limpar as mãos com um lenço de papel, como se desse para apagar a sensação. Eu só pensava em como a gente tinha chegado ali, não no motel. Naquele ponto, 2 estranhos dividindo o mesmo carro, a mesma cama, a mesma vergonha. Depois daquela noite, a gente ainda tentou conversar, tentou sair junto, mas era como se alguma coisa tivesse grudado na gente. A cada toque vinha o nojo, a cada abraço vinha o cheiro, aquela podridão invisível que a gente tentou ignorar. Não saía. Não importa quantos banhos a gente tomasse. Não importa quantas vezes lavasse as roupas. Estava dentro já. Virou parte da gente. O casamento acabou pouco tempo depois. Sem briga, sem escândalo, sem lágrimas. Só morreu. Igual aquela mulher morreu naquele quarto. Em silêncio, escondido, ignorado. Às vezes eu ainda sonho com aquela noite. Acordo suando, sentindo o cheiro forte de novo. Acordo com a sensação do lençol molhado grudando nas costas. Acordo achando que tem algo escorrendo por baixo da cama. Acordo querendo esquecer. Mas tem coisa que depois que toca na gente, não sai mais. Não importa o quanto você tente, porque tem sujeira que não sai, tem marcas que não secam, tem histórias que ficam, mesmo que ninguém mais fale delas. Até hoje, tem noites que eu acordo suando, só por causa daquele cheiro maldito. Não era só graxa, não era só mofo, era um cheiro podre, como coisa velha, enterrada, coisa que não devia mais estar ali. Eu não fiquei nem meia hora naquele lugar, e mesmo assim, ficou para sempre em mim. Eu sou caminhoneiro, rodo estrada faz anos, já dormi em beira de pista, já dormi em oficina velha, em posto de gasolina largado. Nunca tive frescura. Aquela noite era para ser só mais uma dessas. Tava virado, comendo salgadinho, tomando café ralo para tentar enganar o corpo. Mas não tinha mais como. Eu precisava dormir, nem que fosse uma horinha. Vi aquela placa velha na beira da BR, Motel Descanso do Sol, garagens individuais. Era feio, mal cuidado, mas eu nem liguei. Só precisava cochilar. Entrei. O portão abriu devagar, rangendo como uma porta enferrujada. A rua era escura, o mato invadindo o meio-fio. Estacionei na primeira garagem livre, número 4. Era apertada. O chão estava cheio de manchas escuras, como se vivesse molhado. Cheiro de graxa queimada, umidade grudenta. Paguei por Pix no interfone. Nem vi funcionário, nem cara, nem alma. Tranquei o caminhão, desliguei tudo e tentei apagar ali mesmo, deitado no banco. Só queria cochilar, mas o lugar parecia pesado. O ar dentro da garagem era grosso, difícil de puxar. O tipo de lugar que parece que te olha, mesmo vazio. Fiquei de olho fechado um tempo, tentando ignorar, até que senti um tremor leve, bem leve. Como se alguém batesse devagar, mas não na lataria, debaixo do caminhão. Meu coração deu uma acelerada na hora. Abri o olho. Esperei. Talvez fosse impressão, talvez o cansaço estivesse pregando peça. Mas aí veio de novo. Só que dessa vez mais forte, uma batida seca, um soco vindo do chão.
Eu sentei no banco, segurei o volante sem entender direito. Foi quando ouvi, bem baixinho: socorro, socorro. Não era o som de gente andando, nem voz viva. Era como se o próprio chão sussurrasse. Meu peito travou, o ar ficou mais pesado ainda. Comecei a suar frio. Abaixei o vidro para tentar ouvir melhor. Foi aí que eu vi uma coisa que me fez gelar. Perto da roda da frente, bem no meio de uma rachadura do chão, uma bolha d'água apareceu. Pequena, tremendo, como se algo embaixo estivesse empurrando a água para cima. Eu pisquei, a bolha sumiu. Mas antes que eu pudesse pensar, veio uma pancada tão forte no chão que o caminhão tremeu. E na minha frente, o cimento rachou. Rachou feio, aberto como papel rasgado. E de dentro saiu uma mão humana, mas toda roxa, inchada, com as unhas quebradas, carne rasgada. A mão lutava, arranhava o cimento, se puxava para fora, como se tivesse alguém enterrado ali. Alguém que nunca devia ter saído. O pior nem era ver, era sentir. Cada puxada da mão fazia o chão vibrar, como se a garagem inteira fosse abrir, como se algo muito maior estivesse prestes a sair dali. Eu não pensei em nada. Girei a chave do caminhão, dei partida no grito do motor, arrebentei o portão da garagem com a frente do caminhão. Senti o ferro rasgando a lataria. Passei, mas a coisa não ficou para trás. No retrovisor, vi o portão da garagem 4 batendo para frente e para trás, como se tivesse alguém do outro lado, empurrando, socando. E não tinha vento, não tinha ninguém. Só aquilo lá tentando sair. Eu não parei mais naquela noite. Não abasteci, não comi, não falei com ninguém. Só guiei e rezei. Rezei para aquilo não ter grudado em mim, porque o cheiro ficou no caminhão por dias, a cabine impregnada, nem lavando saiu. E não foi só o cheiro, não. Uns meses depois, lavando o caminhão, percebi uma coisa. Bem na altura do para-choque, onde bati para sair da garagem, tinha uma rachadura, fina, profunda. Parecia que tinha vindo de dentro para fora. Tem noite que, parado em algum posto no meio do nada, quando o silêncio aperta, quando o vento some, eu ainda escuto: socorro, socorro, baixinho, debaixo de mim, esperando eu esquecer, esperando eu dormir. Se você ouvisse alguém batendo debaixo do chão, você abriria o portão ou sairia correndo sem olhar para trás? Quero ver quem é corajoso mesmo. Eu nunca fui muito de contar essa história. Até porque, quando a gente fala, parece que tudo volta a acontecer dentro da gente. Mas tem coisa que, mesmo querendo esquecer, não vai embora. E o que aconteceu naquele motel em Guarulhos é uma dessas coisas. Naquela época, eu tinha acabado de começar na vida. Era nova, meio ingênua ainda. Pegava serviço por indicação, por aplicativo, por amigo de amigo, o que aparecesse. Era isso ou ficar sem dinheiro para pagar aluguel. Quem já passou por aperto sabe. Numa sexta-feira à noite, eu estava no centro, sem esperança de fechar nada, quando recebi a chamada. Um cliente mandou mensagem pedindo para eu ir até o Motel Eclipse, quarto 21. O combinado era chegar sozinha, dar uma batida discreta na porta e ele abriria. O Eclipse era velho, desses motéis urbanos que tentam parecer bonitinhos de longe, mas que de perto já mostram o cheiro de cigarro impregnado, o piso encardido, o carpete meio solto nas beiradas. Eu já conhecia de ouvir falar. Nunca tinha ido, mas sabia o tipo de clientela. Peguei um carro de aplicativo e fui. O caminho foi rápido. O motorista nem puxou assunto, ainda bem. Quando desci, o recepcionista só olhou de canto, sem perguntar nada. Motel assim é cheio de códigos. Se a pessoa está sozinha, paga na entrada e vai direto para o quarto. Não tem conversa. Ele me deu uma chave de plástico e apontou o corredor. É por ali, segunda porta à direita.
Só que no bilhete do cliente dizia que era o 21, e ali o quarto 21 ficava mais adiante. A luz do corredor piscava. Um cheiro ruim, de mofo misturado com cigarro velho, parecia grudar na pele da gente. Enquanto eu andava, cada passo fazia um rangido no chão. Era como se o lugar respirasse junto comigo, num ritmo estranho. Cheguei na porta do 21. Respirei fundo. Dei 2 batidinhas secas, como tinha combinado. O que eu não esperava era que, em vez de um homem, quem abriu a porta foi uma mulher. Ela estava descabelada, olhos fundos, vestida com uma camisola velha. E chorava. Um choro baixinho, meio sem força. No mesmo segundo em que a porta abriu, ela me puxou para dentro num abraço apertado, como se me conhecesse. O cheiro dela era um cheiro frio. Não sei explicar. Era como um cheiro de quarto trancado há muito tempo, misturado com perfume barato e alguma coisa estranha, azeda. Ela falava baixinho no meu ouvido. Por favor, não me deixa sozinha. Na hora, meu corpo inteiro travou. Eu não sabia se empurrava, se corria, se falava alguma coisa. Era como se minha cabeça gritasse para sair dali, mas meu corpo não obedecia. Ela tremia e chorava. E me segurava como se fosse uma criança perdida. Só que tinha alguma coisa errada ali, muito errada. O quarto estava completamente escuro. Só a luz do corredor entrava pela porta semi-aberta, iluminando metade do rosto dela. O lado que a luz batia parecia normal. O outro parecia desmanchado, como se tivesse passado por alguma coisa que eu não queria nem imaginar. Foi automático. Me soltei com força, tropecei para trás, bati a mão na parede e corri pelo corredor sem olhar para trás. Nem fechei a porta, nem olhei direito para o recepcionista. Só joguei a chave no balcão e saí andando rápido para a rua, com o coração disparado e uma sensação horrível no peito, como se eu tivesse levado algo de lá comigo. Peguei o celular, tentei ligar para o cliente para perguntar o que estava acontecendo, mas o número não existia mais. Sumiu. Passei a noite toda acordada, tentando entender o que tinha acontecido. Pensava em voltar lá de dia, só para ver se era impressão minha. Mas no fundo eu sabia. Tinha alguma coisa errada desde o começo. Nos dias seguintes, eu tentei seguir a vida. Fingia que tinha esquecido. Inventava para mim mesma que era só coisa da minha cabeça, que eu estava cansada, que era estresse. Mas toda vez que eu fechava os olhos, eu sentia de novo aquele cheiro frio grudando na minha pele. Uns 2 meses depois, uma outra cliente me chamou para encontrar ela no mesmo motel. Na hora que vi o nome Eclipse no pedido, já travei. Mas o dinheiro estava curto. Eu precisava aceitar. Fiquei tentando me convencer que ia ser outro quarto, outra situação, que ia ser rápido. Fui. Coração disparado o caminho inteiro. Quando cheguei, estava diferente. O recepcionista era outro. O corredor parecia ainda mais apagado, mais vazio. E mesmo sem querer, meus olhos procuraram o quarto 21. Só que agora, o 21 estava fechado. Fechado mesmo. Com correntes atravessando a porta e um cadeado enorme, meio enferrujado. Parei de andar na hora. Fiquei ali, encarando aquela porta, tentando entender. Foi aí que uma camareira passou empurrando um carrinho de roupa de cama. Uma mulher já de idade, rosto cansado. Eu criei coragem e perguntei: o que aconteceu no 21? Ela só me olhou de rabo de olho e murmurou: melhor nem saber, moça. E continuou andando como se nem tivesse me ouvido. A cliente já estava me esperando em outro quarto, então eu fui. Mas não era mais a mesma coisa. Eu fazia meu trabalho olhando para as paredes, com a cabeça longe, pensando no que tinha acontecido ali. Depois daquele dia, eu jurei que nunca mais ia voltar naquele motel. E cumpri. Mas até hoje, às vezes, quando estou sozinha num corredor vazio, parece que eu sinto aquele mesmo cheiro de novo. Como se a porta que eu bati naquela noite nunca tivesse fechado de verdade. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo: correntes na porta. Assim eu vou saber quem ficou até o final desse relato tenso.
Sabe, tem coisa que a gente acha que só acontece com os outros, que só vai ver em notícia ou escutar de alguém, até o dia que acontece com a gente. Eu nunca fui muito de confiar nas pessoas de primeira, mas naquela época eu estava meio carente, sabe? Tinha saído de um relacionamento longo, daqueles que drenam a gente por dentro, e estava tentando voltar a viver, conhecer gente nova. Foi aí que conheci um rapaz pela internet. Conversa vai, conversa vem, acabamos combinando de se encontrar pessoalmente. Nada muito sério, só uma coisa leve, para ver no que dava. Escolhemos um motel simples, ali na Zona Leste mesmo, perto da Radial. Eu lembro até hoje do nome, ou melhor, do nome atual. Depois eu ia descobrir que ele já teve outro nome, mas isso eu só fiquei sabendo bem depois. Na hora, parecia tudo tranquilo. Era um motel pequeno, meio escondido, daqueles de alta rotatividade. Não era bonito, mas também não era caindo aos pedaços. Só sem graça, sem alma. Desde que eu entrei no quarto, eu senti um desconforto, uma sensação de que tinha algo errado ali. O quarto era simples, cama de casal no meio, banheiro pequeno, ventilador de teto rangendo de leve e um cheiro forte de desinfetante, meio azedo já, como se tivessem limpado às pressas. Mas o que mais me chamou a atenção de cara foi o espelho. Era enorme. Pegava a parede lateral inteira, bem de frente para a cama. Só que, estranho, os cantos do espelho estavam meio embaçados, como vidro velho, mas bem no meio era nítido, de um jeito que parecia até realçado demais, sabe? Na hora, eu pensei que era besteira minha. Sei lá, nervosismo de primeiro encontro. A gente tentou conversar um pouco, se entrosar. Ele era simpático, parecia gente boa, mas aquela sensação não passava. Era como se tivesse alguém mais no quarto. Não ele, alguém do espelho. De vez em quando, parecia que o reflexo atrasava um tiquinho, tipo quando a câmera de celular trava. Eu piscava, olhava de novo, achava que era cansaço, cabeça viajando. Aí teve uma hora, enquanto ele foi ao banheiro, eu fiquei sozinha, sentada na beirada da cama, olhando direto para o espelho, e juro, eu senti um arzinho frio vindo debaixo dele, como se tivesse uma fresta, um buraco ali atrás, soltando aquele vento gelado. Meu coração começou a acelerar. Eu me levantei devagar, como quem não quer nada, e fui chegando mais perto do espelho. Coloquei a mão no canto de baixo, e aí veio outra surpresa. O espelho cedeu um pouquinho. Não era fixado direito. Era como se tivesse encaixado só por cima de alguma coisa. Dei mais uma olhada para o banheiro. Ele ainda estava lá dentro, mexendo na pia. Nem sonhava o que eu estava fazendo. Aí eu empurrei o espelho mais um pouquinho. Foi aí que eu vi uma lente. Uma lente velha, suja, quase invisível, no meio da madeira podre, apontada bem na direção da cama. Na hora, meu corpo travou. O sangue gelou nas minhas veias. Era como se a ficha tivesse caído de uma vez. Não era impressão. Não era nervoso de primeiro encontro. Não era minha cabeça. Tinha uma câmera escondida atrás daquele espelho. E pelo estado da lente, pela sujeira, parecia que aquilo estava ali fazia muito, muito tempo. Atrás da lente, grudada na parede oca, tinha ainda uma etiqueta rasgada, velha, com um nome que eu nunca tinha ouvido falar. Provavelmente o nome antigo do motel. Naquela hora, não pensei duas vezes. Naquela hora, não pensei duas vezes. Só juntei minhas coisas do jeito que deu, vesti a roupa mais rápido que já vesti na vida e saí do quarto. Eu nem esperei ele sair do banheiro para avisar nada, nem sei explicar. Mas era como se eu sentisse que se eu demorasse mais um pouco, ia acontecer alguma coisa ainda pior. No corredor, o chão de piso frio gelou meu pé. Eu lembro que tremia tanto que mal conseguia clicar no aplicativo para chamar o carro. O motorista aceitou a corrida rápido, graças a Deus. Enquanto esperava, encostada num cantinho perto da escada, eu não tirava os olhos da porta do quarto.
esperando a qualquer momento ele sair, perguntar o que estava acontecendo, ou pior. Mas não, o carro chegou. Eu entrei e fui embora calada. O rapaz, coitado, ainda tentou mandar mensagem depois, querendo saber se estava tudo bem, se ele tinha feito alguma coisa errada. Mas eu não respondi. Não ia conseguir explicar aquilo por mensagem. Nem queria. Nos dias que se seguiram, aquela imagem não saía da minha cabeça. A lente suja, o vidro frio, o jeito que o centro do espelho parecia vivo, me olhando. Era como se, de alguma forma, aquilo ainda tivesse me acompanhando. Na rua, em casa, até dormindo. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Não dava para fingir que não tinha visto. Então, uns 3 dias depois, criei coragem e fiz uma denúncia anônima. Mandei tudo o que sabia para a polícia. O nome do motel, o endereço, o que eu tinha visto. Confesso que por um tempo eu achei que ia dar em nada, que ninguém ia ligar. Mas deu. Umas semanas depois, saiu uma notícia pequena num jornal local. A polícia tinha feito uma vistoria no motel. E não era só no quarto onde eu tinha ficado, não. Em vários quartos, atrás dos espelhos, encontraram sistemas antigos de gravação, lentes escondidas, fios cortados às pressas, como se alguém tivesse tentado apagar os rastros, mas não conseguiu direito. Descobriram que aquele motel já tinha sido investigado anos antes, quando ainda usava o nome antigo. Tinha denúncia de invasão de privacidade, filmagem ilegal, essas coisas. Mas nunca deu em nada. Faltava prova, faltava denúncia formal. E claro, a maioria dos clientes não queria se expor, né? Quem é que vai querer explicar para todo mundo o que estava fazendo lá? Parece que trocaram a fachada, deram uma reformada de mentirinha e continuaram funcionando, como se nada tivesse acontecido. Quando eu li aquilo, me deu um misto de alívio e nojo. Alívio por ter saído dali antes que algo pior acontecesse. Nojo por saber que aquilo devia estar rolando há muito, muito tempo e talvez com muito mais gente do que eu imaginava. Depois desse dia, nunca mais consegui entrar num motel sem ficar olhando para os espelhos. Na primeira vez que tentei, eu entrei no quarto e meu corpo travou. Olhei para os espelhos do banheiro, da cama, e parecia que eles estavam respirando. Parecia que tinham olhos escondidos ali dentro. Desde então, se eu preciso ficar num lugar assim, eu cubro o espelho com lençol, ou viro para o outro lado, ou, para falar a verdade, evito ao máximo. Porque depois que você descobre que nem tudo que reflete te devolve o que é real, você nunca mais confia. Até hoje, quando passo na frente daquele motel, porque ele ainda está lá funcionando, eu desvio o olhar. É como se eu sentisse que o espelho ainda está ali, que ele ainda guarda as imagens de todo mundo que passou por lá sem saber. E é por isso que eu digo, da próxima vez que você entrar num quarto de motel, olhe bem para o espelho, bem de perto. Porque talvez não seja você que está sendo refletido, talvez seja alguém te observando, sem você nem perceber.